Boa noite, pessoal. A gente vai falar sobre co-living hoje e entender o que é o co-living, né? Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar o que é co-living, né? Que basicamente é uma forma de morar junto, com outras pessoas, né? Como se fosse uma república, mas que algumas empresas, alguns conceitos foram se transformando por conta do co-living, né? Então vamos aguardar o nosso convidado que vai entrar aqui para conversar sobre co-living, que é a Yuka. Então eles vão falar um pouco sobre esse universo de co-living. Como é que funciona isso, né? Você profissionalizar um espaço de convivência, né, entre pessoas dividindo a mesma casa, né, com vários quartos diferentes. Então a Yuka é uma empresa brasileira, se eu não me engano, eles vão me confirmar isso, acredito que são brasileiros, tudo certinho daqui, e que vão compartilhar com a gente essa experiência de uma empresa nova, né? Que a gente agora no mercado imobiliário está mudando, tem muitas coisas novas surgindo, e isso é muito interessante, né? Você tem empresas de aluguel, construtoras, incorporadoras fazendo espaços interessantes, né, para investidores, seja para aluguel por temporada, seja para aluguel tradicional, como existe a Lugo, né, lá em Minas Gerais, se eu não me engano, que basicamente é da MRV. MRV é uma construtora muito famosa e que tem ali um braço, né, uma empresa chamada Lugo, e que eles fazem a locação daqueles imóveis que eles constroem, né? Então tudo é muito novo, evidentemente, e a gente vai falar com o Marcos Mossa, da Yuka. Eu vou chamar eles aqui. Será que eles estão prontos? Vamos ver aqui. Vou chamar ele aqui. Fala, Marcos. Fala, Rômulo, tudo bem? Obrigado por você ter aceito o convite, né? Também o pessoal da Yuka ter apoiado essa ideia da gente conversar, falar sobre co-living. Primeiro agradeço, né, a sua presença aqui, de falar com as pessoas, de dividir um pouquinho da sua experiência, de como é o trabalho da Yuka, como é que funciona. Então a gente vai bater um papo aí bem extenso aí, falando sobre esse co-living, né? Porque é uma coisa muito nova, né? Então eu queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você, e aí a gente vai seguindo nos temas aí em relação a esse conceito de co-living que é bem novo, né? Legal. Obrigado, Rômulo. Obrigado pelo convite. Bem feliz em participar aí. Sou fã do canal do Anfitrião. Meu pai aluga Airbnb, então sempre a gente dá uma olhada ali nos vídeos, tem várias dicas legais. E super feliz em participar aí com você. Me apresentando primeiro, eu me formei em administração de empresas, né? E aí eu trabalhei uns 5 anos em consultoria de gestão e estratégia. E aí depois eu já estava um pouco cansado dessa vida mais corporativa de grande empresa. E aí eu entrei para uma das startups. Então eu passei por 99, passei pela Yellow de bikes e patinetes. E agora eu estou na Yuka e bem feliz em bater um papo com vocês sobre a Yuka, sobre co-living e sobre o mundo da moradia. Muito legal. E acho que para começar, né, primeiro acho que é legal as pessoas entenderem o que é a Yuka, né? O que a Yuka faz, né? De uma forma mais simplificada, assim, digamos, né? Boa. A Yuka, ela é uma startup de moradia, moradia como serviço. Então a gente reforma e mobília apartamentos, a gente encontra apartamentos nas melhores regiões, e aí a gente oferece a locação desses imóveis no modelo de locação de longa estadia. Então a gente começou com o co-living, né? Então a gente pega apartamentos nas melhores localidades de São Paulo, perto do metrô, nos melhores bairros. E a gente encontra apartamentos que não têm uma liquidez tão grande, né? Apartamentos maiores, de 100, 150 metros quadrados. A gente dá um belo tapa no apartamento, reforma, deixa tudo bonitinho, faz a mobília, já deixa ele pronto para alguém morar. E aí a gente aluga os quartos individualmente para as pessoas morarem lá num contrato de longa estadia, né? Que não é um contrato de Airbnb de curta estadia. E aí o inquilino, ele vai ter, muito prático, ele vai simplesmente pagar um boleto mensal para utilizar o apartamento, né, e para ter o quarto dele.
com todas as contas inclusas. Então, limpeza, internet, água, luz, condomínio, tudo no único boleto. Ele não precisa se preocupar com nada e ele vai ter ali a moradia dele super prática, super pronta para ele, bem acessível, a um preço que a gente acredita que é super competitivo também para a cidade de São Paulo. E quando você fala em questão de liquidez, né, imóveis grandes, você diz imóveis que demoram mais para serem vendidos ou demoram mais para serem alugados no mercado tradicional, enfim, porque realmente um imóvel maior, de mais de 100 metros quadrados, né, acaba que é mais difícil você botar um inquilino lá, né? Um Sim, só. sim. Quando eu falo liquidez é para os dois modelos, tá? Hoje os apartamentos, eles têm aquele padrão das décadas do passado, né? Que eu tenho área de serviço grande, eu tenho quarto de empregada. São áreas que hoje não se utilizam mais, né? Hoje a família já é diferente, o uso da área é diferente e é um custo muito alto eu ter uma área de serviço gigantesca que eu não estou usando ali numa região super boa. Então, acaba sendo mais caro para alguém alugar ou para alguém comprar e acaba não tendo um fit com a demanda, né? Hoje as pessoas querem, se você for ver os lançamentos, eles são lançamentos mais compactos. Então a gente teve essa ideia que foi, teve várias referências de modelos de fora, né? A gente tem a Z-Room, que é uma grande referência nossa lá na China, que é uma gigante chinesa que faz o que a gente faz, de pegar esses apartamentos antigos e adaptar ele para uma realidade mais moderna, compartilhada e com uma cozinha mais integrada com a sala. Então a gente dá uma modernizada nos apartamentos para poder aumentar a liquidez, aumentar o interesse das pessoas ali naquele apartamento. E você citou a China, né, que já existe esse conceito lá, esse conceito já é uma coisa assim de praxe, né, tipo, já é uma realidade ali que todo mundo sabe o que é, né, porque se você fala co-living hoje para as pessoas, muitas vezes as pessoas ainda não entendem, não sabem o que é isso, né. Lá na China já é uma coisa mais normalizada, uma coisa mais, que nem Uber, né, você fala Uber, Sim. Todo mundo sabe o que é, né. Co-living na China, será que existe esse movimento, até pela quantidade de pessoas, né, que moram na China? Como que você vê isso, assim, né? Porque no Brasil ainda tudo é novo, né? Sim. Lá na China, você encontra umas 4 ou 5 unicórnios. Lá é tudo escala chinesa, né? Tudo muito grande, de alto volume. Mas você tem umas 4 ou 5 unicórnios que fazem o Living as a Service, né? Que é a moradia como serviço. E o co-living, a moradia compartilhada, é muito comum, né? O aluguel de quartos. E assim como também na Europa e nos Estados Unidos, você tem empresas que fazem a gestão da locação residencial, que são donas de um prédio inteiro ou que são donas de um pequeno prédio, e aí ela oferece o serviço de moradia, né? Aqui no Brasil, a gente tem um cenário muito parecido com o da China, em que, por conta da inflação, as pessoas compraram imóveis para ter uma propriedade e estar seguras, e aí os ativos imobiliários se pulverizaram. Então, na Europa e nos Estados Unidos, são empresas que são donas dos prédios e elas locam para os inquilinos. E aí a gente encontrou na China um cenário muito parecido com o brasileiro, de ter muita pulverização, e a gente viu empresas muito grandes trabalhando lá, fazendo o que a gente faz hoje. Então a gente acredita que tem muito fit com o Brasil. Hoje no Brasil, o aluguel de quartos ele é muito difundido, né? Tem muita gente que aluga quartos, tem muita gente que monta repúblicas, tem muita gente que faz pensões, mas de uma maneira não profissionalizada. Então você não confia, você encontra um quarto com uma reforma não adequada, você não sabe com quem você está morando. Então a gente surgiu para poder profissionalizar isso e criar uma plataforma em que a pessoa consiga alugar um quarto ali de uma maneira segura, prática e com todas as checagens e com tudo montadinho para ela. Isso até que eu ia puxar em um momento, né, essa coisa da convivência, né, entre as pessoas, porque quando você pensa em uma república, né, em tese, as pessoas, entre elas
tem que se dar bem, né, ali para terem uma convivência, né, harmoniosa, porque eu tenho alguns amigos que moram em repúblicas e tal, e eles convivem bem. Já outros, por exemplo, saem de lugares assim porque não convivem, ou porque tem as tarefas, aí tem gente que deixa a louça na pia, tem gente que, sei lá, faz zona. Como é que vocês intermediam isso? Ou não é papel da Yuka fazer esse tipo de coisa? É uma coisa muito específica, né? Porque você está lidando ali com inquilinos diferentes, que não necessariamente se conhecem para morar juntos, né? Você pode simplesmente pegar uma pessoa completamente, né, diferente do perfil daquelas que estão morando lá e, sei lá, dar algum conflito de personalidade. Como é que vocês lidam com essa questão, né? Boa. Não, boa pergunta, Rômulo. A gente, acho que primeiro de tudo, o que é interessante no nosso modelo de moradia como serviço é que você pode mudar de apartamento com o tempo, tanto por questão de, mudei de trabalho, mas também por questão de convivência. Assim, a gente sabe que somos todos seres humanos, então vai ter alguém que tem um perfil talvez mais quieto, que está estudando ou que está trabalhando muito, tem um perfil um pouco mais animado, que está querendo um momento de vida diferente. Isso a gente vai acabar encontrando. A gente tem o papel de ser uma plataforma e dar o máximo de informação possível para as pessoas que estão indo morar naquele apartamento, não só sobre o imóvel, mas também sobre as pessoas que estão ali. Então a gente está... a gente tem começado a criar umas bios, né, para as pessoas se apresentarem e se conhecerem de alguma maneira antes. Mas, por outro lado, tem sido muito interessante ver que quando as pessoas não se conhecem de largada, existe um respeito mútuo maior ali, e de manter a boa convivência, de manter a casa organizada. Então acaba sendo bem interessante, assim, às vezes com um amigo seu, você acaba relaxando, né, mais do que com uma pessoa que você não é tão próximo. Então, é meu amigo, tudo bem, vou deixar a louça ali, depois eu vejo com ele lá, e tudo bem, meu amigo, né? Exato, então a gente sempre também incentiva os moradores a criar um combinado, ou criar as regras ali entre eles, mas tem sido muito legal essa experiência, sim, porque acaba promovendo encontros diferentes e acaba tendo essa boa relação, já meio que, putz, eu não conheço a pessoa, vou aqui ser um bom vizinho, né? Isso é interessante que você falou, né, da bio, né, como se fosse um Tinder da moradia, né? Você vai olhar um pouco ali quem é que tá, né, porque às vezes você tem menina que não quer dividir com outros caras, né, quer ficar com meninas, né? Existe essa procura também? Por exemplo, eu sou mulher, fico com receio de ficar, né, conviver com homens, por exemplo, né? Eu quero um co-living só de mulheres. Existe essa separação? Vocês se preocupam com isso? Ou é uma coisa que, se a pessoa não existe uma coisa só disso ou só daquilo, né? Um co-living só de meninos ou um co-living só de meninas, né? Ou é misto, né? O cara tem essa possibilidade de escolha. Como que é essa distribuição, essa organização aí dos inquilinos entre os apartamentos? Boa. Hoje a gente não restringe e não estabelece nada muito travado, tá, Romulo? Mas acaba acontecendo esses encontros. A gente está estudando criar apartamentos mistos, ou apenas para mulheres, ou apenas para homens, mas não é algo que a gente hoje tá definido. Mas é interessante porque hoje o nosso público, o nosso perfil mais padrão é a mulher de 28 anos que trabalha. Então é bem curioso. Assim, mais mulher do que homem. Mais mulher do que homem. Eu não sei os motivos, mas eu achei muito curioso esse dado. Acho que é mais de 60% de mulheres versus 40% de homens. Porque eu acho que dá uma sensação de segurança ter outras pessoas morando junto, ter outras mulheres morando junto. E acaba sendo... E acaba sendo também, acho que não só para as mulheres, mas como os homens, um lugar de encontro, um lugar de... Hoje o grande mal, né? Um dos grandes maus da nossa sociedade é a solidão, né? As pessoas estão muito sozinhas e estão muito focadas nas redes. Então esse encontro, essa comunidade que a gente cria, acaba sendo muito legal. A gente falando essa coisa de encontro, né?
o próprio coworking, né, foi uma celebração, né, exatamente também para unir essas pessoas, né? Vocês sentem que, por um lado, nesse caso, a pandemia, eu não sei se ela afetou a questão da IUCA, porque você alugando um quarto, você está dividindo um espaço ali com um estranho, né, a princípio ali naquele começo. Você acha que existiu um impacto da pandemia na procura por quartos? Porque eu vou falar, por exemplo, no Airbnb, né? Você tem muita gente que faz aluguel de quarto, né? Tem lá o anfitrião, claro que o cara vai ficar 2 dias, 3 dias é uma outra relação. No caso da IUCA, a pessoa fica ali mais tempo. Mas como que você enxerga isso? Você acha que foi impactado? Você acha que melhorou? Enfim, compartilhar um pouquinho desse momento aí que a gente está vivendo. É bem legal a sua pergunta, Romulo. Até eu imagino que você tenha bastante proprietário aí te seguindo. E é curioso para a gente explicar um pouquinho da diferença dos dois modelos, né? De um Airbnb de curta estadia e um modelo da IUCA de longa estadia, né? O Airbnb ele sofreu muito na pandemia por estar muito atrelado a viagens de negócios, a turismo. Então você vê uma ocupação que era de, sei lá, 80%, 60%, não sei, cair para 20%, 30%. Até menos. Até menos. Acho que você tem até mais acesso a esses dados. A gente tem uma proposta de ser uma plataforma de moradia para as pessoas morarem pelo menos 6 meses, 1 ano, 30 meses, que é o tempo de contrato que a gente faz, né? Que é o tempo de contrato dentro da lei do inquilinato. Então, a gente, se você for ver o mercado de locação residencial, ele não foi abalado tanto quanto o Airbnb, né? Então, a gente tinha uma ocupação de 100% no começo da pandemia. Logo após, no início da pandemia, isso caiu para 60%, mas agora a gente já está subindo para um patamar de 80%. Então, legal. Então a gente percebe que, por mais que, às vezes, um modelo de curta estadia, né, como o Airbnb, te dê uma rentabilidade no seu imóvel maior, porque você está vendendo diárias ali a um preço maior, você não está tão estabilizado quanto o modelo de longa estadia, em que, putz, eu tenho um contrato de longo prazo, a minha receita está garantida, assim como um aluguel, né? Então a gente percebeu sim uma queda, assim, a gente está vivendo uma crise, né? Uma das maiores da história, mas o nosso modelo, a gente tem um caráter de segurança maior do que o modelo de um Airbnb, né? E a gente trabalhou para dar a maior segurança possível para os nossos inquilinos, mas sabendo que vai depender muito deles, né? Respeitarem as boas práticas de saúde, né? Eu gosto de saber de coisas diferentes, coisas novas, né? E acho que entrando nessa questão de rentabilidade, de proprietários, qual que é o mínimo, assim, um imóvel, o mínimo que você precisa para montar um co-living? Ele não pode ter 2 quartos, ele tem que ter no mínimo 3, ou ele tem que ter no mínimo 4, e tem que ser uma estrutura onde o quarto seja minimamente ali de 5 metros quadrados. Como é que é isso? Como é que vocês avaliam isso e falam, não, esse aqui tem os critérios para que a gente possa construir aí o conceito dentro daquele apartamento? Legal, boa pergunta, Almo. Hoje, assim, o nosso principal critério é a região. E aí acho que é legal explicar, a gente tem 3 formas de colocar um apartamento para dentro da plataforma IUCA, né? Ou a IUCA vai lá e compra, então a gente levantou um fundo imobiliário de 40 milhões de reais, que fechamos recentemente, para comprar os imóveis da IUCA. A gente tem um modelo do aluguel 2.0, que eu chamo, em que o proprietário coloca o apartamento dele na nossa plataforma, ele investe na adaptação do imóvel dele, né, na modernização do imóvel dele, e a IUCA cuida de tudo. A IUCA cuida de reforma, de projeto, da compra da mobília, deixa o apartamento prontinho e inclusive da operação. Então, é como se fosse um Airbnb, em que o proprietário coloca o apartamento dele, a IUCA tem uma taxa de gestão e ele vai ter a receita dele atrelada ao aluguel daquele apartamento, ao aluguel dos quartos.
Nesse Ah, modelo, entendi. Então, vocês não pegam o imóvel e alugam dele, pagam um aluguel fixo, vocês vão de acordo com a demanda dos quartos alugados dentro do imóvel dele. Seria isso, né? a gente chegou a praticar o aluguel, mas agora a gente está focando para esse modelo do aluguel 2.0, que eu estou chamando, porque para o proprietário acaba sendo interessante porque ele tem um potencial de renda maior. Porque imagina que hoje num apartamento de 3 ou 4 quartos, eu consigo alugar cada quarto com tudo incluso a R$ 2.000. Eu vou ter aí uma receita que pode chegar a 8, R$ 10.000. Então, o proprietário ele consegue ter uma renda muito maior do que um aluguel tradicional em que ele vai alugar para uma pessoa apenas. Então a gente está otimizando o real por metro quadrado que ele ganha ali, justamente por dar um número de quartos ótimo para aquele apartamento e um número de pessoas morando ali ótimo. Então a gente já tem aí alguns proprietários que estão nesse modelo e a gente tem um último modelo em que o proprietário que não tem um imóvel ou alguém que possa investir no mercado imobiliário, né, para poder ter um apartamento rendendo aluguel. Então hoje, com uma taxa de juros baixíssima, né, o investimento imobiliário tem sido muito destacado e as pessoas estão olhando pro aluguel como uma opção. Então a gente dá um portfólio para esse investidor e fala, ó, putz, eu tenho esse apartamento aqui na região de Pinheiros que eu acho que você consegue ter um rendimento super, super legal aqui. Se você não tiver um imóvel, eu aconselho você. Então ele investe e começa, aí a Yuka cuida de tudo para ele e ele vai ter um rendimento ali mensal do co-living como apartamento. Mas deixa eu entender melhor, porque fiquei um pouquinho ainda com dúvida em relação ao que você falou. Você disse que o proprietário compra aquele imóvel, por exemplo, vamos supor que eu tenha R$ 1 milhão. Perfeito. Eu queira comprar um imóvel e você vai me projetar uma rentabilidade, por exemplo, de 9%, que eu vi que vocês, por exemplo, fazem no fundo, que também eu quero tirar essas várias dúvidas em relação a esse assunto, mas isso é para uma pessoa específica. Você fala, olha, tem nessa região, acho que a gente consegue uma média tal. Aí uma pessoa compra um imóvel e vocês implementam todo o conceito de co-living, seria isso? Isso. A gente está começando a diversificar agora a oferta de investimento e tem a opção de você escolher um único apartamento e aí você pega o seu 1 milhão lá, ou R$ 500.000, investe naquele apartamento e vai ter 8, 7, 9% ao ano. E a gente também está criando produtos para quem não tem um cheque tão alto e tem ali 5, 10, 20, R$ 25.000 e quer ter uma cota em algum apartamento. Então Entendi. ela também pode comprar um pedaço de um apartamento para ter a renda mensal. E no futuro a gente quer que o nosso fundo imobiliário também esteja na bolsa e as pessoas também possam comprar cotas desse fundo, que vai ser um grupo de apartamentos ali tendo renda de aluguel residencial todos os meses. Era essa a dúvida que eu tinha, porque você falou fundo imobiliário, já me remeteu aos fundos que a gente conhece, que hoje, por exemplo, a gente tem o fundo da House, a gente tem o fundo da Lugo, né, e fazem exatamente isso, né, eles, através de cada modelo, né, da empresa, você compra uma cotinha ali, né, o que custa, em média, R$ 100, né, o caso da Lugo, está um pouquinho mais baixo, por aí, e aí você tem esse dividendo, né, esse rendimento que você ganha. Mas hoje, por exemplo, se eu for comprar uma cota da Yuka, por exemplo, como que funciona? Eu compro uma cota mínima, é R$ 5.000, você não consegue entrar com menos de R$ 5.000. E quanto que eu ganho? Eu ganho no final, como uma LCI, por exemplo, né, como um CDB, ou eu ganho mensal, como um aluguel, né, que os fundos imobiliários desempenham dessa forma. Como que é essa... Como participar? Como que eu participo, se eu quiser, do fundo da Yuka? Boa pergunta. A gente já lançou duas ofertas de crowdfunding numa plataforma parceira nossa que chama Blocks. A primeira foi um sucesso absoluto, então a gente colocou 3 apartamentos ali. Foi uma oferta de R$ 1.800.000 e a gente captou em menos de 2 semanas, eu acho, toda a quantia. E aí essas pessoas são donas dessa cota, né, desse apartamento.
elas vão ter um dividendo mensal, mas elas têm também o potencial de ganhar na valorização do imóvel, dado que a gente reforma, a gente deixa o apartamento bonitinho e a gente também otimiza os quartos, né, e a planta daquele apartamento. Então a gente teve essa oferta. A gente fez uma outra oferta de dívida de crowdfunding, que foi um pouquinho diferente, mais focada no aluguel. E no futuro a gente quer fazer outras ofertas no modelo de equity, né, em que você compra uma cota de um apartamento e aí você pode ter esse dividendo mensal e no futuro até ganhar na valorização daquele imóvel, que é um imóvel que a gente compra a um preço super interessante, a gente reforma e aí depois com as pessoas morando lá esse imóvel se valoriza bastante. E o que você diz de, por exemplo, várias pessoas serem donas de um mesmo imóvel seria, por exemplo, na escritura você tem ali a fração de cada pessoa ou é um fundo, por exemplo, é o fundo de vocês que é dono do imóvel, mas por um contrato ali, não sei se é uma pergunta muito específica e técnica, né? Mas para entender essa burocracia, porque a vantagem dos fundos imobiliários é justamente essa, de você comprar uma cota e depois, se você quiser vender, porque você precisa de liquidez, por alguma razão, você vai lá e vende, né? Nesse caso, como ainda não está em bolsa, né, eu acho que existe uma barreira um pouco mais complexa, ou não, eu não sei, estou supondo. Não, eu nem sou a pessoa mais especialista aí no mundo dos investimentos, tá, Rômulo? Mas a gente cria uma SPE, que é uma sociedade, tá. e aí tem dentro dessa captação, a gente tem especificações de quando que você pode ter a liquidez. Um pouquinho diferente de um fundo imobiliário, mas tem ali saídas se você quer ter uma liquidez. É como se fosse o esquema de flat, né? Porque no flat é meio que isso, né? Que participa do pool, né? Daquele pool de investimento e aí divide tudo e tal. Entendi que é uma SPE. Depois a gente pode até fazer uma live, um conteúdo só sobre isso, porque eu acho muito legal, assim, para quem tem mais esse viés de investimento e de não necessariamente comprar um imóvel inteiro e querer um pedacinho só, e, enfim, eu acho muito interessante, a gente pode tratar isso, porque, putz, tem muito assunto para falar sobre isso, né? Perguntando agora sobre o co-living em si, né? Eu acompanho as redes da Yuka já faz bastante tempo, desde o comecinho que eu conheci vocês, e eu vi em alguns comentários, né, nas fotos e tal, quando é que vocês vão ter apartamento inteiro, né? Tipo, eu quero ir viajar e quero ficar num Yuka, ou quero alugar fixo, né, um Yuka por 2, 3 meses, 5 meses, ou até um aluguel tradicional mesmo, né? E eu vi que, acho que vocês responderam, nós estamos trabalhando nisso, isso vai acontecer, porque é um modelo diferente também, né? Se vocês estão trabalhando sempre no co-living, né, que é o compartilhamento do espaço, esse seria um modelo já mais diferente, né, do co-living. Sim, boa. A gente, como eu falei, Rômulo, a gente é uma startup de moradia como serviço, né? A gente deu o primeiro passinho no co-living, mas a nossa missão é facilitar a moradia de todos os perfis de pessoas, né? Então, a gente já tem hoje estúdios individuais, a gente está trabalhando para ter mais, mas a gente já tem estúdios individuais em que você pode alugar sozinho, né? Ou um casal. Mas a ideia é que a gente possa desenvolver produtos no futuro para 2 amigos, para uma família, por que não para idosos, senior living. Então, a ideia é que a gente está numa economia cada vez mais asset light, né, com ativo zero. Então, as pessoas não têm mais carro, usam Uber. As pessoas, por que não as pessoas não precisam ter um sofá, precisam ter uma geladeira, precisam ter um apartamento, elas podem simplesmente contratar um serviço de moradia, né? Não, inclusive o que você falou as pessoas não precisam comprar um sofá, e já existe empresa que aluga móvel, né? Você vai morar num apartamento X, em vez de você comprar todos os móveis, você aluga, né? Tipo, sei lá, você vai passar 2 meses num lugar, não sei exatamente o público que procura, né, essa solução, mas é muito interessante, né? Você escolhe o móvel e eles vêm, cuidam de manutenção, montagem, desmontagem, porque é sempre um estresse, né? Quando você vai morar num lugar e pega ele vazio, imagina você vai para outra cidade, como é que você faz? Você vai ter que contratar um carreto, imagina você vem de Florianópolis para São Paulo, aí carreto, caminhão vai custar uma fortuna,
né? Então, realmente, é uma coisa diferente, né, que está acontecendo, e eu acho muito legal essa ideia de asset light, né, que é essa leveza de não precisar ter as coisas efetivamente, né, e sim usufruir delas com a propriedade de outra pessoa, você só paga pelo uso, né? Sim. Então, pelo que eu entendi, a Yuka, ela quer trazer soluções em moradia para vários perfis, para quem quer morar junto com outra pessoa, para quem quer pagar um preço mais barato, por exemplo, né, dividindo o espaço, ou para quem quer um espaço único, né? E é muito legal, quem não conhece o perfil da Yuka, vale a pena entrar lá, eles têm um conceito, né? Depois, se puder falar um pouquinho, que eu acho muito legal. A decoração é simples, né? Assim, só que é uma sofisticação que só o simples traz, né? É uma pintura específica, é uma mobília específica, não é nada frufru, né? Um monte de coisa, móvel, serralheria, né? Não que não possa ter, mas eu achei muito interessante, né? É como se fosse um carimbo Yuka, né? Sim. Fala um pouquinho disso, né? Dessa marca, assim. Qualquer apartamento que você entra, você já sabe o que é Yuka, né? Você já vê, isso aqui é um Yuka, né? É tipo um McDonald's, você sabe o que é McDonald's, Smart Fit, né? Já é uma marca, né? Sim, legal você falar disso, Rômulo. A gente tem um time de arquitetura muito especial, assim, que faz uns projetos maravilhosos. Então a gente encontra alguns apartamentos mais antigos, meio acabados, e a gente dá uma vida nova. E acho que tem um gosto muito legal em ter a cara da Yuka, mas ao mesmo tempo também respeitar uma coisa mais básica, assim, né? Porque as pessoas vão morar ali e elas vão dar o toque delas. Então a gente, depois de alguns meses com as pessoas morando, você já vê a plantinha da pessoa, a pessoa cola um quadro, já coloca alguma coisa na mesa de centro. Então o apartamento ganha vida, mas a gente justamente se propõe para oferecer um apartamento pronto para a pessoa pegar a mala dela e começar a morar lá. Então, ela não precisa se preocupar, putz, tenho 5 mil reais, sei lá, quantos mil reais para comprar um sofá, eu vou pegar a geladeira da minha mãe, aí não vai combinar com a mesa do meu amigo. Então, a gente dá esse toque e está muito em linha com essa tendência mesmo das pessoas não terem mais as coisas, as pessoas usarem um serviço, né? E quem que é que aluga a Yuka? Qual é o perfil, né? Você falou um pouquinho, né, sobre mulheres, né, de 28 anos, ou mulheres e homens, mais ou menos nessa faixa, mas quem é essa pessoa, né? Essa pessoa que vem para a Yuka? É uma pessoa que está temporariamente em São Paulo, ou ela já é de São Paulo e ela procura ficar num lugar diferente, com menos trabalho, como a gente está falando? Como que funciona o que vocês percebem, assim, mais gente desse tipo de perfil que procura gente, né? Você falou jovens. Que mais? Qual é o perfil que vocês identificam? Como você falou, Romulo, a gente tem uma proposta muito legal para quem está vindo de fora, porque imagina fazer mudança, imagina você chegar numa cidade como São Paulo, que você não conhece. Então, a gente recebe muita gente de outras cidades que estão vindo trabalhar aqui, mas o nosso público é o jovem profissional, né? São pessoas de 25 a 35 anos, que já tem ali uma vida profissional, que já tem um salário legal para começar a sair da casa dos pais, e bem variável entre homens e mulheres, 60% mulheres, 40% homens, e tem alguns nichos, né? Então a gente tem médicos, porque médico normalmente, cara, trabalha bastante, precisa ter um canto aconchegante para chegar em casa depois, tem uma vida muito acelerada, mas em resumo é um público que vai trabalhar e volta para casa e vai ter ali um canto perto do trabalho, né? A gente se propõe muito a cortar as distâncias, né, da cidade. Então hoje São Paulo é uma cidade de 20 milhões de pessoas, a gente tem gente que demora 2 horas para chegar no centro da cidade para ir trabalhar todo dia. Então a gente, com o modelo da Yuka, com o modelo de co-living, o modelo de moradia compartilhada, você consegue reduzir o valor que você está pagando para morar nas melhores regiões. Então a gente tem muita gente também que faz esse translado, que mora no ABC, que mora em Guarulhos, em Osasco, que fala, putz, não aguento mais levar 2 horas para chegar no trabalho, então, putz, vou alugar um quarto na Yuka e vou morar 15 minutos andando, vou morar do lado do metrô. Isso é muito legal, né? Essa questão de mobilidade, né? Eu realmente, eu já tive carro aqui em São Paulo e, puta, cara, é de chorar, porque
Isso que eu gosto adoro metrô, adoro andar de bicicleta, eu sou uma pessoa que sou mais assim da cidade, né? Quando você faz uma caminhada ali, ou uma pedalada, você tem uma relação com a cidade muito mais interessante, né? Eu acho que quando você está perto da onde você trabalha, ou da onde você quer estar, né? É difícil você morar longe para ter que trabalhar, ficar no trânsito, etc., né? Realmente é uma vantagem, né? E o cara pode, por exemplo, mudar de Pinheiros para Barra Funda, por exemplo, se estiver ali no dia seguinte, não sei como que é isso, né? Mas ele tem essa mobilidade se ele precisar, né? A ideia não é... Ele não pode ficar mudando, né, de um dia para o outro, a gente tem algumas regrinhas de alguns meses, Tá. mas a ideia é dar também uma certa flexibilidade para, putz, morei aqui 1 ano nesse apartamento, cara, minha empresa mudou para Vila Madalena, queria achar um apartamento lá. Ó, a gente tem várias opções aqui e ele vai encontrar um apartamento mais ou menos parecido como você falou. Então, ele vai encontrar um serviço padrão ali de mobília, de limpeza, de internet e até mesmo atendimento Yuka, né? Qual que é o maior apartamento da Yuka? Sei lá, eu sei que vocês têm uma cobertura, né? Ou não sei se eu confundi a informação, mas eu sei que vocês têm um imóvel gigante, não sei. Qual é o limite, né? Sei lá, 10 quartos, né? Não sei se tem esse critério. Como que é? Qual que é o maior case aí de vocês? Legal. A gente tem sim uma cobertura em Moema ali, com piscina. É uma cobertura de 5 quartos, que é o nosso limite. A gente tem um apartamento só que tem 6, mas a gente está... O grosso, a maioria dos nossos apartamentos tem de 3, 4, principalmente 4 quartos, que é um número ótimo que a gente acredita. Assim, a gente não acredita num modelo com muita gente, porque também acaba tirando um pouco da privacidade, acaba tirando um pouco até mesmo do próprio apartamento, da manutenção do apartamento, né? Então a gente tem uma casa também, a gente tem uma casa lá no Brooklyn que é super legal. Legal. Então a gente está começando a diversificar um pouco os nossos apartamentos para não só diversificar em região, mas também diversificar em perfis, né? Tem casa, tem cobertura, sem piscina. Então isso tudo a gente tem estúdio, tem apartamento de 3 quartos, tudo isso a gente está trabalhando aí para dar uma diversidade maior para o pessoal. Muito bom. E voltando só rapidamente àquela questão do fundo que você falou de 40 milhões, né? Vocês perceberam mais potencial, por exemplo, em adquirir um imóvel. Então você pega lá 40 milhões, o que a gente vai fazer com esses 40 milhões? Vamos comprar imóveis, né? Claro, não sei qual que é a distribuição, mas vamos supor que, né, a parte dele seja para adquirir imóveis. Essa ideia, ou seja, vocês também têm a solução do proprietário, né, que o proprietário disponibiliza, mas em paralelo vocês também têm a ideia de comprar imóveis. Não sei se vocês já compraram ou vão comprar, como que é isso, assim, tipo, porque vocês, em tese ali, pelo que você está me falando, tem uma boa rentabilidade. Aí você fala, bom, se eu comprar um imóvel, a rentabilidade da Yuka não vai passar ali para uma comissão do proprietário, então você consegue alavancar melhor, enfim. Não sei se você tem essa informação. Sim. A nossa ideia, Romulo, é a gente diversificar e mesclar bem as estratégias, né? O fundo imobiliário, ele nem é um fundo da Yuka, né? Então você tem investidores ali por trás, grandes investidores, e eles que estão tendo rendimento. Mas a gente falou, putz, por que não possibilitar para que investidores menores ou proprietários possam ter também rendimentos nessa casa, dos 7% a 9% ao ano, né? Então a gente criou essa oportunidade do aluguel 2.0, em que o proprietário vai ter ali uma receita de acordo com os quartos, e tem a opção do fundo imobiliário, em que a gente compra os imóveis. Então a gente acaba dividindo bem, e hoje a gente já tem apartamentos comprados e tem também apartamentos operando nesse modelo de aluguel, de gestão, né, que eu falei. Eu acho que eu acabei até fazendo uma pergunta repetitiva, porque você tinha falado isso, mas eu acho que, no fundo, eu pensei como a Loft, sabe? A Loft compra, né, os imóveis, depois revende, e recentemente eles compraram o hotel, né, que faz locação por temporada. Então isso ficou na minha cabeça, né, do tipo, ok, você recebeu um aporte, comprou aqueles imóveis, mas aí você voltou, né, com a questão dos proprietários, né, que compram as cotinhas ali, por exemplo, e ganham. Eu achei que
parte disso era só da Yuka, não existia outra pessoa ali intermediando. Por exemplo, pegou lá 1 milhão, comprou um apartamento e só vocês faturam em cima desse aluguel. Não existem pessoas ali que estão comprando isso, né? Não, mas legal, é mesclado, né? É legal você perguntar, Romulo, porque não é um negócio simples, mas a gente atua com... É um triângulo, né? Uma tríplice, assim, que eu tenho o proprietário ou o investidor, eu tenho o morador e eu tenho a Yuka como gestora. A gente é uma plataforma que conecta essas pontas e facilita a vida de todo mundo. Facilita a vida do inquilino, que vai ter um único boleto, um apartamento imobiliado bonitinho. Facilita a vida do proprietário, que não precisa se preocupar com o apartamento dele, com a gestão dos inquilinos, com a manutenção. E facilita a vida do investidor, que vai ter ali um investimento imobiliário rendendo e tendo uma empresa profissionalizada cuidando dele. Eu vou até dar uma roubadinha aqui numa pergunta que eu vi que foi bem interessante, tipo, se você tem um imóvel e tem uma vaga de garagem, quem é que fica com a vaga de garagem? Quem paga mais caro ou eles compartilham também a vaga? Como é que funcionaria isso? É uma boa pergunta. A vaga de garagem, ela é um serviço extra que a gente cobra do inquilino, então uma das 4 pessoas pode contratar. Mas voltando a um ponto até mesmo que você falou, as pessoas acabam, esse jovem profissional, né, de 30 anos em média, ele não tem carro mais hoje em dia. Então, a gente não tem uma demanda muito alta por garagem, e aí as pessoas acabam muito mais utilizando a bike na ciclovia que está ali do lado, indo de metrô, indo a pé para o trabalho. Então, uma das pessoas aluga a vaga, e aí, com isso, a gente fica com um único carro, uma única pessoa ali. E você como diretor de comunidade, né, além de operações, como que você promove, se é que isso é uma prioridade ou um foco de vocês, por exemplo, uma comunidade Yuka, onde eu tenho um canal de atendimento não, um canal de troca com outras pessoas, né, como se fosse um co-living, só que, em vez de ser com as pessoas que moram comigo, com todos que moram em Yucas, por exemplo, promovendo eventos, promovendo festa. Por exemplo, eu sei que a WeWork, a WeWork, antes da pandemia, evidentemente, promovia muita coisa ali, tipo bebida, né? Tinha várias coisas que eles promoviam, eventos. Existe alguma linha nesse sentido de promover encontros ou grupos ou interações entre os moradores e Yuka, seja por rede social, seja por grupos de Telegram, WhatsApp, não sei. Total. Como a gente falou, Romulo, a gente tem um público que muitas vezes vem de fora, então não conhece ninguém. E aí a gente acredita que um dos grandes diferenciais da Yuka é justamente a construção dessa comunidade. Então a gente vai ter a comunidade, a microcomunidade dentro do apartamento, que são aquelas 3, 4 pessoas, e a gente vai ter a comunidade Yuka, que vai morar em vários apartamentos espalhados nas grandes cidades. A gente começou a desenvolver isso, começou a pensar em eventos, começamos a pensar em encontros, a abrir espaço para as pessoas trocarem entre elas, né? Para as pessoas dividirem, compartilharem. Veio a pandemia, a gente recolheu um pouquinho, né? A gente inclusive está planejando fazer no futuro alguns eventos virtuais, mas a gente acredita que a comunidade vai ser um negócio ultra diferencial, porque a pessoa que vem fazer faculdade ou que vem morar para trabalhar aqui em São Paulo, ela não necessariamente vai ter amigos, né? Então é legal para abrir essa porta e dar esse espaço para as pessoas se conhecerem. Isso é muito interessante porque o Airbnb cresceu bastante também com esse conceito, né? Assim como a WeWork, né? É que na WeWork você facilita a coisa porque você tem lá muito mais pessoas compartilhando, né? Mas no Airbnb, por exemplo, eu mesmo já participei de vários eventos com outros anfitriões. E o primeiro evento, até lembrando aqui, o primeiro evento que eu fui, eu na época fazia quarto só, né? Eu cheguei lá, só tinha gente com apartamento, com cobertura e não sei o quê. E eu falei, meu Deus do céu, eu aqui, só o meu quartinho. E o pessoal falando aqui de condomínio, de imóvel inteiro, né? Mas eu não me não me identifiquei no primeiro momento, porque eu não tinha pessoas com quarto, né? Então, mas de fato, depois né, quando eu comecei a ter outros imóveis e tal, a coisa realmente você vai alinhando, né? E eu não sei se faz parte da estratégia da Yuka, realmente
quer dizer, você falou que faz, mas de realmente promover encontros com essas pessoas, porque isso realmente faz com que a empresa tenha aquela coisa, pô, eu quero ser um Yuka, né? Eu quero ser um anfitrião do Airbnb, eu quero estar num WeWork, né? Porque tem aquele conceito de estar junto com outras pessoas, de conhecer gente nova e tudo mais, né? É que de fato a pandemia veio e meio que acho que deve ter dado um freio aí, né, nesse tipo de iniciativa, né? Sim, sim, mas é um negócio que a gente acredita muito, Rômulo. Acho que você foi muito preciso e a gente acredita muito que a comunidade ela vive por si só, né? A gente não, a gente tem um pool já de mais de 100 moradores. Cada uma dessas pessoas tem as suas especialidades, tem seus gostos. Então é um grupo muito rico assim, né? De networking, de conhecimento. Então, no futuro, a gente quer que a gente seja uma plataforma mesmo para que as pessoas não só compartilhem moradia, mas também compartilhem gostos e vão ter essa afinidade, né? Putz, cara, morei num apartamento super legal lá, nunca esqueci do Rômulo, putz, ele foi o maior parceiro meu naquele período e tal. Então, é um negócio que a gente acredita muito, assim, para o futuro da Yuka e para o futuro também do mundo, né? A gente tem vários estudos que têm comprovado que o co-housing, né, ou a moradia compartilhada, ajuda na saúde das pessoas, porque justamente você tem ali o que compartilhar, você tem ainda mais depois quando você vai ficando velho, né? Então é muito legal criar esse ambiente. Não é à toa que em casa de repouso, né, você tem um ambiente ali de convivência, né, por mais que cada um tenha o seu quartinho ali e tal, é importante, né, esse convívio ainda mais com pessoas que são mais velhas, né, quem é jovem sai por aí também, já não tem tanta dificuldade, né, mas realmente, né, eu tô eu vou fazer 31, amanhã inclusive, amanhã é meu aniversário, vou fazer 31, e quando eu tinha os 20 e pouquinhos, na época de faculdade, eu tinha mais amigos, entre aspas, né? Porque quando você está na faculdade, você está no trabalho e tal, você acaba conhecendo mais gente, né? Você sai mais, você vai pra festa, às vezes você nem conhece a pessoa, você vai na festa, né? Então, só quando você vai ficando mais velho, não sei se você sente a mesma coisa, mas quanto mais velho você fica, menos amigos você vai acabando tendo, né? Assim, conto nos dedos os amigos que eu de fato falo, de fato saio, de fato converso mais profundamente, né? Porque é muito fácil você trocar ideia e amanhã você nem lembra mais da pessoa, né? Então acho que esse espaço realmente é muito interessante. Eu até Marcos, vendo... vamos abrir para as perguntas? Bora lá. Fala aí. Depois a gente abre para as perguntas. Não, era um comentário falar. bem rápido. Outro dia eu vi no Instagram, assim, a curva, né, de número de amigos que você tem ao longo da vida. E ela realmente vai descendendo, assim, sei lá por quais motivos, mas eu também tô com 30, já sinto uma intensidade menor. Mas eu acho que é porque a gente não tem tanta exposição com faculdade, com festa, acho que a gente vai se preocupando e criando outras prioridades, talvez, né, Alice? Você não quer ficar, às vezes, não que você não possa ir para festa e tudo mais, mas acho que é diferente, né? Não sei, a gente está na mesma idade, então talvez a gente esteja mais ou menos partilhando o mesmo sentimento, né? Eu vou abrir aqui para as perguntas, tá? Então tem uma caixinha aqui embaixo com um balãozinho com uma interrogação. Aí, se você quiser deixar a sua pergunta, você deixa ali que fica mais fácil para a gente ver e mostrar aqui também, tá? Deixa eu pegar uma pergunta aqui, deixa eu abrir. Vamos ver. Aqui, ó, tem uma da Bárbara. Manda aí, Marcos, essa é para você. Bora. Qual a vantagem para o proprietário alugar para a Yuka e não gerenciar diretamente? Legal. Como eu falei, assim, a gente dá uma praticidade não só para o inquilino, mas para o proprietário. Então ele vai ter ali uma equipe que vai reformar, mobiliar e deixar o apartamento dele nos trinks e vai fazer a manutenção constante disso. Então, se o inquilino tiver, quebrou aqui a maçaneta, ele manda um chamado para a Yuka vai lá e já arruma na hora. Então, o apartamento dele vai ficar super bem mantido. Além disso, ele vai ter um rendimento maior ou igual a um aluguel tradicional, por ser o modelo de co-living, e ele não vai ter nenhuma dor de cabeça de ter que lidar com os inquilinos. Então, a Yuka centraliza e profissionaliza isso e cuida de tudo para ele. Então, ele simplesmente assina o contrato, vai ter um telefone da Yuka ali,
qualquer dor de cabeça ele entra em contato com a Yuka e ele vai ter o dinheirinho dele pingando ali todos os meses do aluguel. Como sempre a gente contrata qualquer serviço, né, onde a gente não quer ter dor de cabeça, evidentemente que tem que saber o que você quer, né? Às vezes a pessoa tem vários imóveis e tem um trabalho super atarefado e o cara não tem tempo para ficar cuidando de inquilino, cuidando de Airbnb, né? Inclusive no próprio canal do Anfitrião a gente cuida de imóveis de pessoas que até moram em outros países, né? Então dificulta essa gestão presencialmente, né? Que você precisa estar ali, se acontecer alguma coisa você tem uma equipe para acionar e tudo mais, né? O morador pode levar visitas para os apartamentos? Como que é essa política? Boa, obrigado pela pergunta, Georgia. Nos nossos apartamentos, os moradores, eles moram sozinhos nos quartos, então eles não podem morar com mais de uma pessoa, eles assinam um contrato de uma moradia individual ali, mas completamente aberto para levar visitas, para levar companheiros e companheiras. O que a gente não permite é realmente a moradia, né? Porque senão um apartamento de 4 pessoas, de repente você vai ter 8 pessoas morando e isso é proibido. Então a gente limita a uma pessoa por quarto, mas como eu falei, a gente também está desenvolvendo novos produtos para casal, estúdios, então a gente vai ter também opções para quem quer alugar um único apartamento para um grupo, ou para um casal, ou para uma família. Isso até é interessante, porque, se não me engano, vocês têm, não sei se é fechadura eletrônica, né, em cada quarto. Como que é isso, assim, essa privacidade, né? Não é tudo aberto, né? Cada um tem a sua chave, ou tem um código, como é que é? A gente coloca a fechadura digital na entrada do apartamento e na entrada dos quartos, para dar total segurança para os inquilinos, nos quartos deles, né, para os Yukers, que a gente chama. E aí você vai ter sua senha também, é até prático, né? Porque, putz, eu morei muito tempo com chave, aí, putz, perdi a chave na volta da balada. Chave é um inferno. Aí pronto, né? Ia ter que dormir na casa do amigo ali, 2 da manhã. Então, você já tem sua senha, você entra no apartamento, tudo são senhas individuais, e a gente tem uma senha para o nosso time de limpeza, né? De manutenção também, que é uma senha exclusiva, confidencial, então isso dá bastante segurança para todo mundo. Existe alguma garantia de recebimento ao proprietário, mesmo com inadimplência? Basicamente o que o Quinto Andar faz, né, com esse tipo de seguro. A Yuka tem alguma coisa parecida? Boa. Nesse modelo do aluguel, obrigado pela pergunta, Paulo. Nesse modelo do aluguel 2.0 que eu falei, o proprietário ele investe na modernização e na adequação do apartamento dele para ficar no padrão Yuka, que é o padrão que a gente acredita que vai ter a melhor liquidez, e aí ele assina um contrato de gestão. Nesse contrato, a Yuka se compromete a pagar todas as contas do proprietário, independente da ocupação. Então, condomínio, IPTU, água, luz, o proprietário não tem que se preocupar. E a gente também oferece uma renda mínima no momento de transição ali da ocupação. Então, se a gente tiver pessoas entrando e saindo, você vai ter ali uma renda mínima que você pode ter todos os meses garantida. E aí, quando você tiver com a ocupação de 100%, né, com 3, 4 quartos ocupando, você vai ter uma renda bem superior ao aluguel tradicional, que pode chegar a 30%, 40%, 20%, 15% do aluguel tradicional. É muito interessante até você ter essa diversificação local, né? Porque quando você tem uma vacância, né? Ou seja, um apartamento fica vazio, você tem uma família e saiu do apartamento. Até você conseguir botar alguém, né, para ocupar ele inteiro, pode demorar, dependendo do tamanho do imóvel, como a gente falou, né, no começo, essa questão de liquidez, pode demorar 2, 3, 4 meses, né? Quando você tem vários quartos, você acaba minimizando o risco, né? Que se uma pessoa sai, você tem mais 3 ali, né? Se forem 4 quartos, para minimizar essa perda, digamos, né? Isso é muito interessante. É muito interessante você falar isso, Romulo, porque as pessoas que alugam no modelo tradicional, normalmente elas não fazem essa conta, né? Dos meses da transição entre contratos. Você fica ali 3, fora 4... a comissão que você paga, né, de primeiro aluguel, né, tem isso. Exato. Isso iria tudo direto para o bolso do proprietário, né?
nesse modelo. Então você fica 3, 4, 5, 6 meses ali até alugar, porque você quer alugar pelo melhor preço, porque você quer ter uma família ali morando. Só que nisso a sua rentabilidade já caiu pela metade, caiu por 1/3 no ano. Então, Por conta da por conta vacância, da taxas e vacância, tudo mais. até a pessoa achar no preço que você quer e tal. Então, é bem legal. Esse modelo acaba dando mais diversidade e minimiza o risco, né, para o proprietário. É mais fácil, né? Você sai uma pessoa, né? E de repente já tem uma outra ali pouco tempo depois, nem que demore 2, 3 meses, pelo menos você não vai ficar zerado, né? Sem nada. Sim. Vamos puxar essa aqui. Penso em criar um aplicativo para os moradores gerenciarem seus gastos e acessos. Não sei se eu entendi exatamente, mas diz aí. Obrigado pela pergunta, Daniel. A gente já está desenvolvendo um aplicativo. Inclusive a gente tem beta testers aí, que são os Yukers que já estão testando. E aí nesse aplicativo você vai ter ali todo o histórico dos seus boletos, né, mensais que você paga para a Yuka, e você vai ter o atendimento de uma maneira... Então, estourou meu cano. Eu abro ali um ticket e a Yuka já vai dar um atendimento para você ali na hora. E você vai ter no futuro também acesso a serviços e acesso a toda essa parte da comunidade que eu falei. Então, vai ser quase como uma rede social ali dos moradores Yuka, em que você vai poder compartilhar as coisas e você vai poder também, hoje eu queria um serviço extra de uma massagista, sei lá, um personal organizer, não sei. E aí você vai poder contratar isso a um toque, isso já vai vir no seu boleto e você não vai ter que se preocupar com nada também, de achar o melhor cara, cotar, a Yuka vai cuidar de tudo para você. Eu estou recebendo algumas perguntas aqui que a gente já tratou no começo, no meio da live, então eu não vou colocar para a gente pegar outras coisas aqui interessantes, né? Quem chegou tarde, entre aspas, né, na live, chegou depois, ou no meio, ou até, sei lá, mais para o final, depois ela vai ficar salva aqui no perfil do canal do Anfitrião e futuramente no YouTube do canal do Anfitrião também, na íntegra. E aí você pode assistir, né, desde o comecinho lá que a gente falou, que a gente passou por vários temas, mas tem uma pergunta aqui sobre animais, né? Como é que faz isso? Né? Eu posso levar animal, morar com o meu pet, o meu gato, meu Golden Retriever? Como é que é isso? Pode. A gente tem apartamentos exclusivos, né, que permitem pet. Nem todos os condomínios, nem todos os proprietários topam entrar com pet, mas a gente tem uma gama grande e então a gente está super aberto aí para cachorro, gato, papagaio, eu não sei, também tem pet para tudo, né? Mas... então, é por isso que eu perguntei, se quiser levar um lagarto, né, aí, sei lá, o cara do quarto do lado não fica muito confortável com um lagarto, né? A única regra que a gente tem é que, por apartamento pet, você pode ter 2 pets. Então, o pet de uma pessoa e o pet da outra, para também não virar uma farra ali muito grande, que fica um negócio... Mas... Imagina só, você tem quatro quartos... Cada um com um pet, vai ter 4 bichos dentro de casa, né? Sim, então a gente limita em 2, mas foi um produto que a gente lançou recentemente, assim, adesão muito grande, as pessoas cada vez mais também estão tendo pet. A gente, inclusive, fechou uma parceria aí com a Z-Dog para dar alguns brindes para os pets. Então, a gente acredita muito, assim, né, em criar cada vez mais produtos adaptados, né, também. Porque também, às vezes, você aluga um apartamento que, não funciona bem, né, para ter um cachorro, para ter um gato, então a gente está pensando cada vez mais nisso. Isso, você falando isso que não funciona, né, outro dia eu recebi uma mensagem, Romulo, eu tenho aqui um pastor alemão e o apartamento de 30 metros quadrados, posso levar? Falei, o dele até pode, mas, né, vai ficar meio complicado ali a situação, né, aqui tem alguns condomínios que proíbem, né, porte grande, né, só Sim. Pet pequenininho e tal. Mas, né, sempre tem ali o Golden Retriever, o São Bernardo, né, que moram num apartamento kitnet, né, enfim. Sim. Tem uma outra pergunta aqui, como que eu faço para colocar meu apartamento na Yuka? Se eu sou proprietário e, gostei da ideia da Yuka, o que eu faço? Eu entro no site, tem uma página ali que eu mando foto ou alguém me liga, como é que é?
Boa. É muito simples. Você acessa o site, vai ter lá no canto direito um escrito proprietários. Você clica, pode cadastrar o seu apartamento ou pode simplesmente cadastrar o seu nome. E aí o nosso time já vai entrar em contato e já vai automaticamente já avaliar. E aí como que funciona o processo, né? A gente recebe o seu contato, recebe o seu apartamento, a gente faz uma visita técnica e já monta um projeto preliminar ali de como ficaria a sua planta e qual seria o investimento para poder deixar o apartamento bonito e adaptado para o modelo de co-living ou até mesmo para um modelo de locação residencial normal. Então a gente aceita estúdio, a gente aceita apartamentos de 2 quartos. Logicamente, quanto mais quarto você tem, maior a sua receita, né? Mas então a gente faz um projeto exclusivo para você, apresenta, fala ali, putz, ó, o investimento vai ser de tanto. Você pode ou financiar ou investir nesse apartamento. E a gente espera que você vai ter um rendimento aqui que vai variar de 5 a 6, 7 mil reais por mês com esse apartamento alugando no modelo Yuka. Legal. A gente passou aqui de 1 hora, eu só não encerrei porque o papo tá bom, tudo bem ficar mais uns 5, 10 minutinhos aqui. Vambora, né, para responder mais algumas perguntinhas, porque o assunto tá legal, tem bastante gente participando, e que bom que agora o Instagram deixa passar da 1 hora, porque antes não podia, né? Uma coisa que, eu não sei, a gente não falou, mas quando eu conversei com vocês lá, muito tempo atrás, vocês falaram que, e acho que é até legal falar isso, né, um pouco melhor, como é que tá isso, é que quando vocês reformam, o proprietário não precisa desembolsar o dinheiro, né? Vocês fazem, eu lembro que na época a pessoa fazia, vocês tinham um convênio com uma empresa de crédito e davam essa solução e abatia do aluguel, né? Então, Isso. Como que está isso hoje? Continua da mesma forma? A gente acabou nem tocando nisso, né? Não, legal você perguntar. Dentro desse produto aí do aluguel 2.0, como eu falei, você pode ou investir, mas se você não tiver o capital para investir no seu imóvel, a gente tem essa possibilidade do financiamento que já está embutido. Então, como que funciona? Você faz, de fato, um financiamento, mas a Yuka, ela garante todos os meses, não só o pagamento que eu tinha falado de condomínio, IPTU, água, luz, mas também a parcela do financiamento. Então, você vai ter um apartamento novo, e aí já reformado, pronto para operar, e aí toda a receita que vier da ocupação de 100%, 80%, você vai ter já de um apartamento que está pronto para morar. Então, é uma alternativa bem interessante para quem tem um imóvel que está querendo renovar, que está querendo rentabilizar ele, mas não tem capital. Então, a gente tem uma parceria hoje com a Creditas e isso tudo já entra automático no seu boleto, né? Então, você já vai receber ali, seu apartamento está com uns 4 quartos com gente morando, então sua receita vai ser de 10 mil reais. A gente vai abater o condomínio, vai abater o água, luz e IPTU, e abate também o financiamento, vai sobrar para você aqui 3, 4 mil reais de aluguel para você colocar direto no bolso. Imaginei que fosse feito dessa forma, né, que aí fica mais fácil, o cara já pega com o próprio fluxo ali, né, de locação, ele já paga o que ele investiu, né, e claro que, agora, essa pergunta que eu vou fazer, tudo vai depender do tamanho do imóvel, mas em quanto tempo vocês pegam um imóvel, assim, o de praxe, que vocês pegam de 3 quartos, né, mais ou menos, quanto tempo vocês conseguem dar uma repaginada e essa expectativa até para o proprietário, né, em 3 meses a gente está rodando com o teu imóvel, não, em 1 mês, porque você tem uma equipe multidisciplinar ali que já vai fazendo tudo rápido, né, como que é isso, esse prazo, né? Legal. Vai depender muito do estado do imóvel, Romulo, mas é bem na linha do que você falou, assim, o nosso tempo máximo é 3 meses, se o apartamento precisar de muita reforma, e o tempo mínimo, dependendo, a gente fez contratos de gestão, né, de aluguel de estúdios, em 15 dias a gente começou a rodar, colocou nessa plataforma, em 15 dias já tinha gente morando lá, e o proprietário
e o proprietário já começou a receber. Então, vai Muito depender bem. muito do modelo e do nível de intervenção. O que a gente faz Aham. muito é pegar apartamentos de 90 metros quadrados e 2 quartos e criar um terceiro quarto, e aí ele fica Para rentabilizar para melhor, né? rentabilizar melhor. Ou pegar um apartamento de 120, 110 que tem 3 quartos e criar um quarto quarto para também rentabilizar melhor. Então, esse é o filé dos apartamentos e que traz uma rentabilidade maior para o proprietário. Mas se o proprietário tiver um apartamento de 2 quartos e quer alugar os 2 quartos a 2, 3 mil reais cada quarto, ele pode. E o mesmo vale para estúdio. No final das contas, a receita que vai vir para ele vai ser a receita dos quartos operando ali. Então aqui tem até uma pergunta que veio da Pri, conheço a Pri, ela está aqui na live, que você falou um pouquinho, né, como que funciona essa questão de quem tem estúdio, né? Então, pelo que eu entendi, o proprietário que tem um estúdio, no caso é o aluguel inteiro do espaço, né? E vocês tiram ali a comissão de vocês, eu não sei como que é isso, se é negociado, se é uma comissão fixa, né? E aí vocês repassam. Quanto que é essa comissão? É uma coisa aberta que vocês falam ou é de acordo com o tamanho do imóvel? Como é que é? Boa, obrigado pela pergunta, Pri. A gente, em estúdio, a gente tem uma taxa de administração, até foi uma pergunta aqui também do Dionísio Celso, a nossa taxa de administração é de 7% de gestão, que é uma taxa super competitiva, né? Se você comparar com o quinto andar, 8%, outras administradoras fazem taxas até de 15%. A Yuka cuida da adaptação do seu imóvel, né? A gente deixa com a carinha da Yuka. E aí todo o aluguel que vier ali vai direto para o proprietário, com a Yuka cuidando de tudo e descontando essa taxa de 7%. E acho que agora para finalizar, porque senão eu fico aqui perguntando 1000 coisas, a gente faz 3 horas de live. Acho que é até legal a gente poder, em outras oportunidades, falar mais sobre uma série de coisas que tanto que as pessoas perguntam, quanto que eu gostaria de saber. Mas essa última pergunta aí que a gente recebeu, do Ed, pode operar em qualquer lugar do Brasil? Por exemplo, se eu tenho um imóvel, acho que hoje vocês atuam só aqui em São Paulo, né? Mas às vezes tem planos para ir para o Rio, para ir para as grandes capitais, né? Como que estão os planos para isso? Ou se vocês querem focar só no mercado de São Paulo e se estabelecer aí, para aí sim ir para outros? Como que vocês veem isso? Boa, valeu pela pergunta, Ed. Hoje a gente está focado em São Paulo para apartamentos descentralizados, que a gente chama, né, apartamentos isolados, mas a gente está analisando projetos maiores de prédios inteiros ou de pequenos predinhos em outras cidades, que aí eu consigo focar em projetos únicos, né? Mas a gente tem sim planos de expandir para as grandes cidades, não só do Brasil, mas também da América Latina. A gente acredita muito nas grandes metrópoles, então cidades de, Buenos Aires, cidades do México, aqui no Brasil, BH, Rio de Janeiro, são cidades que a gente está olhando já. Mas hoje, em si, a gente está atuando em São Paulo. A gente tem uma área de Pinheiros, Vila Madalena, Brooklyn, Bela Vista, Santa Cecília, Itaim, Moema, aquela região ali mais central de São Paulo, República também. Mas a gente analisa também projetos de, às vezes vem alguns proprietários que tem um predinho aqui de 3 andares perto de tal metrô. Ou eu tenho um prédio aqui de 20 andares lá em Recife. A gente tem interesse sim em analisar tudo, mas hoje, se você me perguntar, a nossa atuação é em São Paulo, nesses bairros mais focados. Legal. Até respondendo aqui ao Ed, né, que está em Belém do Pará, acho que a forma dele poder fazer um Yuka é pelo fundo, né, comprando ali uma cotinha, né, um pedacinho de um apartamento, que aí ele não precisa ter o apartamento aqui, né? Ele pode comprar um pedaço dele, né? Infelizmente a gente ainda não está em Belém, mas a gente vai chegar lá. Enquanto isso, você pode pegar uma cotinha e participar de alguns apartamentos aqui em São Paulo, Ed. Cara, Marcos, obrigado pela conversa, pela aula aí de co-living que você compartilhou aí com a gente. E queria parabenizar aí a Yuka pelo conceito, pela ideia, é uma coisa muito legal. Eu sempre estou acompanhando vocês nas redes sociais e fico lá olhando. Vocês estão até com
um pessoal morando junto e fazendo vídeos ali de convívio, né? Isso é muito legal, né? Trazer esse sentimento yucca, né, para as redes sociais, né? Para a pessoa falar, nossa, eu quero morar aí, quero ter essa experiência aí com outras pessoas, né? Acho que essa foi a ideia, né? Então, queria agradecer, parabenizar e deixar você se despedir das pessoas aí e mandar a sua mensagem final. Eu que agradeço, Rômulo. Obrigado aí, cara. Foi um papo, foi 1 hora, passou de 1 hora, mas parece que foi 15 minutos. Rapidinho, né? Parabéns aí pelo canal, tanto no Insta quanto no YouTube. Acho que, cara, um sucesso, sim. Dá para ver o engajamento do pessoal. Conta com a gente para fazer outras lives no futuro, fazer parcerias aí. E obrigado, pessoal, aí também pelas perguntas e pela participação. Show de bola. Brigadão. Obrigado também para quem acompanhou a live até o final. Quem não teve a oportunidade de ver ela inteira, vai ficar aqui gravada no meu Instagram e futuramente no YouTube do canal do Anfitrião. Aí tem bastante coisa interessante que a gente falou, que vocês perderam, né? Enfim, não estiveram às 8 horas da noite, então vai ter que ver depois a reprise, não é? É tipo o Fantástico na Globo News, né? Como é que passa o Fantástico na Globo News depois da meia-noite? É tipo isso. Mas obrigado, valeu, e a gente vai se falando aí, criando outros temas interessantes para a comunidade de proprietários, anfitriões e co-livers e tudo mais. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Marcos, e até a próxima. Obrigado, Rômulo. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.